qual foi a maior fofoca na sua escola? Era verdade? História 1. Era uma vez um garoto que era absolutamente péssimo em cantar e atuar. Mas mesmo assim, todo ano ele era o protagonista de qualquer peça ou musical que a turma de teatro estava apresentando. Rumores diziam que ele estava saindo com a professora de teatro. Nunca foi realmente confirmado, mas no verão após a formatura, os dois foram juntos para uma viagem à Europa. Opinião: o talento questionável dele e o favoritismo da professora são definitivamente uma pista, e deixa muito evidente o relacionamento dos dois. A viagem para a Europa praticamente confirma isso. Provavelmente há mais na relação deles do que apenas a dinâmica de professor e aluno. História 2. Havia um rumor de que um garoto da minha escola desviveu de overdose ou algo assim. Todo mundo, até as pessoas que nem conheciam o cara, fizeram posts no Facebook sobre como ele era uma boa pessoa, e até criaram grupos dedicados à sua memória. Acontece que o garoto só ficou muito doente por algumas semanas e seus amigos decidiram fazer uma pegadinha com todo mundo. O garoto ficou tipo, tanto faz, e entrou na brincadeira. Opinião: é impressionante como os rumores se espalham rápido e como as pessoas são tão rápidas para acreditar em tudo que ouvem. História 3. Professora de espanhol supostamente estava na Playboy por volta dos anos 70. Acabou sendo verdade. Opinião: algo parecido aconteceu na minha escola. Minha professora de matemática teve um vídeo dela com 3 caras vazado e foi passado entre os alunos. Ela acabou tendo que mudar de escola e se mudar para uma cidade diferente. História 4. Na minha escola, logo após o 11 de setembro, as pessoas de repente começaram a desmaiar do nada e algumas até tiveram que ser hospitalizadas. O rumor era que era outro ataque, só que dessa vez eles estavam liberando produtos químicos nocivos no sistema de ventilação. Fomos evacuados e não tivemos aula por cerca de 3 dias, enquanto eles investigavam. A verdade era que eram apenas sanduíches mofados e frutas podres. Alguém estava escondendo o almoço de um amigo em uma das saídas de ar por cerca de 2 semanas. Opinião: o medo causado por aquele terrível incidente deixou todo mundo nervoso. E eu realmente não tiro a razão das crianças ficarem paranoicas. História 5. Havia uma piscina subterrânea a qual apenas os professores tinham acesso. Minha escola foi construída por volta de 1999. Supostamente foi projetada como uma prisão. Tem um anfiteatro enorme e não tem paredes de verdade, além de divisórias em algumas áreas. Também vinha de uma área muito rica, então você pode imaginar que pegadinhas sempre aconteciam. De pessoas espalhando o número 2 nas paredes do banheiro, a pessoas cheirando linhas daquele pó branco ilegal em cima de um livro didático. De qualquer forma, todo mundo na minha escola ouviu falar sobre o boato da piscina. Caramba, ela já tinha 3 andares e um anfiteatro, então por que não uma piscina? Os professores costumavam brincar ou fazer alusão à piscina, sobre como ela foi a última coisa construída ou que não estava cheia de água, então não podia ser usada. Ela supostamente ficava logo abaixo do piso do ginásio, e o próprio ginásio poderia se abrir para revelar uma piscina. Eu não fiz treinamento de peso no período do primeiro e do último ano, e ocasionalmente explorávamos o ginásio para ver se havia alguma porta de acesso escondida para ela. Não encontramos nada. Opinião: essa é a minha favorita até agora. A ideia de uma piscina escondida sob o ginásio é bastante intrigante, especialmente com os professores fazendo alusão a ela. Eu fiquei imaginando o chão do ginásio se abrindo, igual a quadra de basquete revelando o Blackbird dos X-Men. História 6. Quando eu era calouro no ensino médio, a garota gostosa era uma aluna do 2º ano. No ano seguinte, ela não estava mais na escola e ouvi dizer que ela estava na indústria de filmes adultos. E no final das contas era verdade. A escola teve que bloquear o nome dela no Google. Opinião: não sou bom em matemática, mas se meus cálculos estiverem certos, parece que ela não tinha idade legal para trabalhar naquela indústria. História 7. Uma professora estava vendendo aquele pó branco ilícito para os alunos e os deixava fumar a substância verde em sua sala de aula ou na casa dela. Sim, acabou sendo verdade.
Este foi o mesmo ano em que a professora do ensino fundamental da escola ao lado foi presa por tocar inapropriadamente alguns meninos. Opinião: é difícil acreditar que uma professora pudesse estar envolvida na venda dessas coisas e deixar os alunos usarem sua sala de aula. O fato de ter coincidido com outro incidente sério realmente me faz pensar que outro tipo de coisa terrível aconteceu naquela escola. História 8. O vice-diretor pediu demissão e deixou o país com sua família porque seu filho teria sido condenado à pena de ser desvivido. Ok, admito, isso requer uma explicação. Isso aconteceu depois que terminei o ensino médio, então não estou muito familiarizado com isso. E o ensino médio era a Singapore American School, basicamente muitos adolescentes americanos em um país rigoroso, então coisas ruins estavam fadadas a acontecer. De qualquer forma, Singapura tem pena de perder a vida se você tiver substâncias ilícitas acima de uma certa quantidade. É bem direto. Se você tiver substâncias ilícitas em sua posse acima de uma certa quantidade, você vai desviver. Caso encerrado. Ouvi dizer que se a escola pegar você com substâncias ilícitas, eles são obrigados a denunciar você ao governo de Singapura em 24 horas. Portanto, a escola irá informar você imediatamente e então lhe dará 23 horas e 59 minutos para fugir do país. De qualquer forma, o vice-diretor, cujo filho estava na escola na época, de repente pediu demissão e seu filho de repente abandonou a escola sem nenhum aviso. Ele nem fez as malas. Juntando 2 e 2, isso fez mais sentido, que ele teve que sair por razões legais imediatamente. E isso não é um palpite baseado em nada. Algo semelhante aconteceu com um colega de classe na minha sala de aula. Tenho certeza de que as pessoas estão cientes do incidente de um adolescente americano, Michael Fay. Bem, ele era um calouro na época, e eu era um aluno do segundo ano. E ele foi preso na escola, então eu estava bem familiarizado com isso. De qualquer forma, para encurtar a história, ele não foi o único. Havia um australiano na minha sala de aula que também foi pego na coisa toda. Como ele tinha menos de 18 anos, eles não podiam tirar seu passaporte. Então, na época em que Michael Fay foi preso, sua família foi embora de repente, sem aviso. Ele ficou ausente por alguns dias e ninguém realmente percebeu até que lemos o jornal e percebemos que ele era um fugitivo internacional. Ele praticamente tem que se certificar de nunca mais pegar um avião para Singapura na vida. De qualquer forma, esse é um boato que eu ouvi de um bom amigo. Não tenho ideia se isso é verdade ou não. Opinião: as sérias consequências legais em Singapura meio que fazem sentido, já que esse país tem a localização geográfica perfeita para se tornar um dos maiores centros de comércio de substâncias ilícitas do mundo. Além disso, seria muito ruim para ele se o avião tivesse problemas com o motor e tivesse que pousar em Singapura. História 9. Então, havia um garoto quieto na minha escola. Vou chamar ele de B. Ele tinha amigos, mas eles eram todos isolados. Não falavam com o resto da escola. Então B fica doente um dia. Ele vai ao médico e tem que ficar em casa por um tempo. Ele não corre risco de perder a vida, mas é contagioso e, portanto, tem que ficar em casa por cerca de 2 semanas. Nossas classes eram bem pequenas, então as pessoas começaram a notar depois de 2 dias que ele estava desaparecido. Em vez de perguntar aos amigos, como pessoas lógicas, seus colegas de classe presumiram que ele não estava mais vivo. Em menos de uma semana, a escola inteira achava que B tinha sido atropelado por um caminhão, e as pessoas estavam tentando descobrir quando seria seu funeral. Nem preciso dizer que as pessoas ficaram confusas quando ele apareceu na escola. Ele achou isso engraçado e virou piada na escola dizer: "Achei que você não tivesse sobrevivido", toda vez que o B aparecia em algum lugar. Opinião: agora que penso nisso, não me lembro de mim ou de qualquer um dos meus colegas de classe nos importarmos muito quando as pessoas faltavam vários dias seguidos. Nós apenas pensávamos que eles eventualmente voltariam para a escola, e isso sempre acontecia. História 10. Que minha esposa era muito ativa.
se é que você me entende. Eu não a conhecia na época, mas sabia dela. As histórias que circulavam sobre ela eram realmente malucas, mas ninguém sabia o que era verdade e o que não era. Histórias de dormir com metade do time de futebol de uma vez só, dormir com professores, homens e mulheres, etc. Ela sossegou um pouco na casa dos 20. Ficamos juntos, agora somos casados e temos filhos. Ela me conta em detalhes as histórias do que realmente aconteceu. Digamos que 99% dos rumores eram verdadeiros. Opinião. Parabéns, eu acho. Acho que a maioria dos homens pode se incomodar em descobrir esse tipo de passado, mas parece que você está lidando com isso de forma diferente. Cada um com o seu, eu acho. História 11. No ensino fundamental, sempre ouvíamos rumores sobre a professora gostosa de leitura dormindo com as suas alunas. Eu realmente não acreditava, mas queria. Ela usava saias curtas e roupas bastante sensuais, mas nunca pareceu o tipo de professora que faria isso. Então, cerca de 7 anos depois, vi no noticiário sobre como ela e uma professora de educação física da escola local estavam em um triângulo amoroso com uma aluna da sexta série da escola. Fiquei em êxtase. Não porque ela estava dormindo com crianças, mas porque o boato de infância que todos nós tínhamos ouvido falar sobre acabou se tornando verdade. Então percebi que não era mais amiga de nenhum dos outros alunos que falavam sobre esses rumores, e não tinha mais ninguém para contar sobre isso. Opinião. Sexta série? Alunos dessa série não têm tipo uns 11 ou 12 anos? Meu Deus, esse mundo tá perdido. Como eles permitem que esses monstros trabalhem com crianças está além da minha compreensão. História 12. Havia dois meninos, Mark e Richard, que foram com o pai de Richard para uma casa de férias. Um deles deixou uma peça de roupas para secar em um aquecedor, e a casa pegou fogo, desvivendo Mark e queimando 40% do corpo de Richard. O pai, até onde sei, não teve nenhuma queimadura séria. O rumor era que o pai de Richard salvou seu filho, mas nem tentou salvar Mark. O rumor era falso, mas fez todo mundo falar sobre isso por um ano inteiro. O que realmente aconteceu foi que Mark secou seu suéter no aquecedor em seu quarto, que ficava no último andar, e ele não estava mais vivo quando o pai do Richard conseguiu alcançar ele. Opinião. Acho que muitas pessoas secam suas roupas no aquecedor e não têm ideia de quão perigoso isso pode ser. História 13. Meu professor de inglês ganhou um brinco e houve um boato de que ele saiu com uma aluna. O rumor evoluiu e as pessoas começaram a falar sobre como ele estava fazendo tatuagens com as alunas e pagando por elas. Em uma versão do boato, ele mesmo furou as orelhas de uma aluna, e em outra, a aluna furou as orelhas dele. Ele nos pediu para espalhar um boato de que ele nasceu viciado em substâncias ilícitas, porque a única maneira de neutralizar um boato é afogá-lo com um boato ainda mais horrível. No semestre seguinte, um pai da Associação de Pais e Mestres foi ouvido perguntando se era verdade que ele nasceu viciado em substâncias ilícitas. Todo mundo esqueceu da coisa do brinco e ele continuou dando aulas. Ele também revelou no semestre seguinte que o brinco era falso, para começo de conversa. Mas ele não queria tirar porque estava curioso para ver até onde o boato iria. Então não, nenhum dos rumores era verdade até onde sei. Ouvi dizer que mais tarde ele colocou um brinco de verdade, mas eu já tinha me formado naquela época, então não sei. Parece o tipo de coisa que ele faria. Opinião. A tática do seu professor de combater o rumor com um rumor ainda pior é incrível. Ele tinha um ótimo senso de humor e uma boa compreensão da dinâmica do ensino médio. História 14. Havia uma professora na faixa dos 30 anos na minha escola que tinha rumores de ter seios falsos. Na verdade, isso não era um rumor porque ela dizia às pessoas que era verdade, e não tinha vergonha nenhuma. Ela era casada e tinha outro rumor de que ela estava dormindo com os dois únicos garotos negros da escola, que eram veteranos na época e tinham 18 anos, então tecnicamente não era ilegal. Ela foi convidada a renunciar depois que a escola se reuniu com ela, os garotos
e os pais dos meninos, e depois ela se divorciou. Então acho que sim, era verdade. Depois que me formei, meu treinador de líderes de torcida me disse que ela tinha ido a uma festa com um dos caras com quem ela supostamente tinha dormido. E ele contou pra ela que era verdade e que dormir com ela foi muito ruim porque ela era péssima na cama. A parte mais perturbadora disso é que essa professora tinha um irmão mais novo, que também era veterano, e os dois garotos com quem ela dormia ficavam tirando sarro dele, antes de sua irmã decidir que era uma boa ideia dormir com eles. E depois, é claro, ela era uma pessoa terrível. Opinião. Eu sei que em alguns países é ilegal um professor dormir com um aluno, independentemente da idade. E acredito que deveria ser assim em todos os países. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.